Bom dia, boa noite, boa tarde, tudo bem? Oitavo ano, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam tendo uma ótima semana, um ótimo final de semana. Bem, pessoal, professor David aqui. Hoje teremos aula de arte para concluir nosso assunto de arte egípcia. Iniciamos na semana passada, já tivemos aí ao total 3 aulas sobre a arte egípcia, onde vimos as principais características, a importância do movimento. Também trabalhamos a estrutura interna das pirâmides, né? Vimos também que as pirâmides são uma das maiores manifestações da arte egípcia, né? Como a gente pode ver. Enfim, fizemos um resumo total de toda a história e importância da arte egípcia. Hoje, para finalizarmos, veremos os deuses egípcios. Mas, professor, o que isso tem a ver com a arte egípcia? Como vocês sabem, pessoal, a arte ela é inspirada nos deuses, tá bom? Essa inspiração das esculturas, da arte em si egípcia, ela era inspiração dos deuses. Como vocês podiam ver, muitas das obras elas eram baseadas em deuses do sol, da lua, do ar, da água. Os egípcios eles eram povos muito religiosos, essa é a realidade. Eles tinham vários deuses, adoravam vários deuses, e esses deuses influenciavam diretamente na formação das esculturas, da arte egípcia. Algumas das artes eram dedicadas a esses deuses. Por isso é de sua importância que a gente também conheça quais eram esses deuses, né? Qual era a importância desses deuses para o povo egípcio. Bom, então, vamos lá. Tem aqui um material com alguns dos principais deuses. Alguns, certamente, vocês já devem ter ouvido falar. A múmia, por exemplo, é talvez até considerada uma deusa egípcia. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Pronto, então, temos aqui a religião egípcia. Bom, vou mostrar aqui para vocês. Pronto. A religião no Antigo Egito era caracterizada pela crença em vários deuses. Como eu falei, eles não tinham apenas um deus, eles tinham vários deuses, eles adoravam vários deuses. Era como se fosse um certo tipo de polissemia de deuses, né? Tinham vários deuses, adoravam vários deuses, cada um com a sua especificidade, tá? Cada um tinha a sua peculiaridade. E é o que veremos nesse artigo. Eles também acreditavam muito em símbolos e mitos, simbologia, né? A prática religiosa era de extrema importância entre os egípcios, tanto que religião, política e cultura misturavam-se de forma quase que indissociável. Aquilo que eu expliquei para vocês. A religião deles influenciava diretamente em todo o seu contexto cultural, histórico e social, e principalmente artístico. A religião ela estava presente lá. Então, algumas das obras egípcias, para serem interpretadas, precisam ser analisadas sobre um viés religioso. Esse viés religioso é o que vai permitir a análise, talvez apurada, né? Já comentamos sobre isso, não tem como ter uma interpretação 100%, porque não temos estudo e tecnologia suficiente para explorar essa arte. Mas eu acredito e tenho certeza que há vários aspectos ainda dessa arte que não foram ainda explorados. Vamos lá. Os egípcios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Poli vem do latim, que significa muitos, tá? Politeístas, ou seja, tinham várias religiões, vários deuses. Cada um dos deuses possuía poderes específicos e era responsável pela proteção de plantas, animais ou elementos da natureza também específicos. Então, como eu falei, pessoal, cada deus ele tinha a sua função. Eles adoravam deuses com funções específicas, deuses do ar, deuses da terra, deuses do vento, da areia, enfim, eram vários deuses.
As figuras femininas também representam a existência de deusas. Então, também as deusas eram aceitas no Egito. Aqui temos uma representação antroposomórfica dos deuses egípcios. Aqui é como se fosse uma cadeia hierárquica, a hierarquia dos deuses, tá bom? Os nobres egípcios agradeciam aos deuses organizando longos rituais, festas e cerimônias, nas quais realizavam oferendas como forma de agradecer pelas conquistas. Os rituais serviam também para a realização de pedidos. A construção de grandes templos também era a forma pelo qual os faraós e nobres faziam seus agradecimentos. Olha aí, pessoal. Quem tem costume de ler a Bíblia, e certamente já leu sobre a história de Faraó, de Moisés, já deve ter um certo embasamento nessa arte egípcia. Porque, de fato, a Bíblia, quando relata sobre essas questões do Egito, eles foram, de fato, muito apurados. Aqui a gente pode perceber que, historicamente e biblicamente falando, eles realizavam muitos tipos de rituais e cerimônias religiosas, onde ofereciam sacrifícios. Então, todo aquele culto prestado aos deuses era em forma de agradecimento ou em forma de pedido, para solicitar, fazer algum pedido. Então, como a gente pode ver aqui, os rituais serviam também para a realização de pedidos. A construção de grandes templos também era a forma pelo qual os faraós e nobres faziam seus agradecimentos. Gente, qual era uma das principais manifestações artísticas dos egípcios? Vocês lembram? As principais manifestações artísticas dos egípcios eram os templos, os sarcófagos, as pirâmides e as esculturas. E todas elas tinham influências diretas com a religião. Então, por isso que é importante que nós conheçamos os deuses egípcios, porque a gente vai entender essa relação entre arte e religião. Então, a construção de grandes templos era a forma pela qual os faraós e nobres faziam seus agradecimentos. É como se a arte deles estivesse ligada a um agradecimento. A forma de expressão artística deles visava o agradecimento e o reconhecimento. Talvez eles não quisessem expressar outro sentimento além desse, além de um sentimento de agradecimento, de gratidão. Talvez era o único motivo, era o único propósito deles com as obras deles, as artes, né? A gente vê que quando eles faziam esculturas, como o faraó também era venerando, eles veneravam o faraó, né? Eles tinham grande admiração pelo mesmo. Então, era como se a obra deles fosse unicamente e diretamente baseada em agradecimentos, em reconhecimento. Eles não queriam expressar outro tipo de sentimento, senão a gratidão. Talvez seja a o único motivo. Né? Mas claro que a gente encontra exceções. Né? Em alguns outros casos, eles queriam, de fato, representar simbologias, que é o caso das esculturas em pedras, em paredes. A gente encontrava muita simbologia que até hoje fica difícil de deduzir, porque eles falavam, na verdade, não tinha um idioma, né? Era uma língua como se fosse de sinais, que foi daí que surgiu o alfabeto. Ok. Então, outra característica religiosa dos egípcios estava ligada na crença da vida após a morte. Para conservar o corpo dos mortos, geralmente os faraós e outras figuras importantes passavam pelo processo de mumificação. A conservação dos corpos e dos bens materiais garantiria que, ao retornar, o morto pudesse encontrar o mesmo corpo e os bens que teria acumulado ao longo da vida. Então, a múmia em si, ela era uma conservação corporal. Ou seja, eles acreditavam que se existisse a vida após a morte para eles, eles retornariam com o mesmo corpo.
É isso que eles acreditam. Eles retornariam com o mesmo corpo. E também essa conservação corporal garantiria os seus bens, que eles voltariam e teriam direito de usufruir dos seus bens materiais, né, que eles acumularam ao longo da vida. Então, a múmia nada mais nada mais nada menos do que um corpo de uma pessoa importante egípcia conservado. Essa era a crença deles. E a gente tem um exemplo de uma múmia egípcia. Características antropomórficas. Outra peculiaridade refere-se à representação dos deuses. As divindades egípcias eram representadas com características humanas e animais. A essa junção dá-se o nome de antropomorfismo. Antropo de homem, isu de animal e morfismo de forma. Então é a junção aí de várias pequenas palavras formando um. Aqui temos o deus Anubis, ou seja, esses antropomórficos eram junção de animais, pessoas que adquiriam formas. Como a gente pode ver, o Egito, de fato, os deuses eram representados com cabeças de cachorros, às vezes de águias, gaviões, enfim. Eles tinham várias formas de representar deuses e animais. A representação de deuses com formato humano e animal fortalece a crença de que alguns animais possuem características superiores aos humanos. Por isso, os deuses, com partes humanas e animais, teriam o melhor do ser humano e o melhor do animal que compõe sua imagem. Ou seja, eles acreditavam que os animais eles eram superiores aos homens em alguns aspectos e algumas características. Então, eles meio que faziam uma junção, tá? Como se fosse fazer uma fusão para adquirir a forma perfeita, onde eles obteriam a melhor parte do homem e a melhor parte do animal. Como nós normalmente sempre vem a cabeça do animal e o corpo do homem, talvez eles acreditassem que os animais fossem mais inteligentes do que os homens, enquanto que o corpo dos homens, dos humanos, eram mais eficazes do que o dos animais. Talvez fosse esse o motivo, porque em todas as obras, as representações egípcias de deuses e animais, a gente vê que normalmente o animal ele toma a parte da cabeça, a parte superior. Talvez seja esse o motivo de eles colocarem os animais na cabeça. Tem coisas, pessoal, que de fato não tem como saber, a gente apenas deduz. Trabalhamos com dedução, porque como eu já tenho falado para vocês, devido à falta de tecnologia de exploração arqueológica, é difícil a gente conseguir chegar a uma conclusão. Então a gente sempre tem que se basear em algo, fazer comparações para chegar a um denominador comum, mas não é algo confirmado, não tem como ser, pessoal, porque ainda há muita coisa para se descobrir sobre essa cultura egípcia. Então, a fusão entre homem e animal garantiria aos deuses força e sabedoria. Os melhores atributos existentes nos homens e animais diferenciavam os deuses tanto dos animais quanto dos homens comuns, garantindo assim superioridade e importância. Apesar da maioria dos deuses terem características humanas e animais, alguns são representados apenas como animais e outros apenas com formas humanas, tá bom? Temos aqui agora os principais deuses, pessoal. Essa parte aqui é muito importante, tá bom? E eu quero que vocês prestem bem muita atenção, porque é agora que vai se relacionar a maior parte da arte com os deuses. Mas como a gente já pôde perceber nas explicações anteriores, a representação artística ela era inteiramente baseada no quê? Na religião egípcia. Então, vamos lá. Dentre os principais deuses gregos, merecem destaque os citados a seguir. Temos Amon-Ra ou Ra-Atum, primeiro deus do panteão de deuses egípcios, responsável pela criação do mundo. Ele é representado com o sol ou com a cabeça de uma ave de rapina, no lugar da própria cabeça. Para os egípcios, os faraós eram a reencarnação do deus Ra, ou seja, eles acreditavam que o faraó era a divindade suprema criadora do mundo. É por isso que o faraó as culturas, as artes egípcias focavam no faraó, a maioria. E sempre ele era representado naquela mesma posição, né? Com a mão esquerda em uma certa posição.
Tot, filho de Ra, patrono da lua, deus da sabedoria e da cura, possui corpo humano e cabeça de ave. Sekhmet, chamada de deusa poderosa, filha de Ra, deusa da destruição e protetora do sol, tem a cabeça de leão e corpo de mulher. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui alguns desses deuses citados agora, para que vocês possam utilizar a memória fotográfica de vocês. Esse aqui é Amon-Ra. Ele é o que os egípcios consideram o criador do mundo. Ok? Esse é o Amon-Ra. Vamos prosseguir. Temos também o Tot, filho de Amon-Ra. Vamos ver. Tot. Tot, como a gente pode ver, ele era representado com a cabeça de ave e o corpo humano. Olha aqui, ó. Tot. Ele era filho do deus supremo egípcio, de acordo com a religião egípcia. Corpo humano e cabeça de ave. Muito bem. Vamos agora para o próximo deus, que é Sekhmet. Sekhmet. Sekhmet, de acordo com a religião egípcia, ela era a deusa poderosa. Ela era filha de Ra, ou seja, neta de Amon-Ra. Ela era considerada a deusa da destruição e a protetora do sol. Ela tem a cabeça de leão e corpo de mulher. Então, na cabeça dela tem um leão e o corpo é o corpo de uma mulher. Como vocês estão vendo aí, a cabeça dela é como um leão e o corpo é de mulher. Protetora do sol. Muito bem. Vamos analisar mais aqui. Temos mais 4 deuses. Osíris, o mais importante. Deixa eu compartilhar aqui. Osíris, o mais importante descendente do deus Ra. Osíris foi o primeiro faraó egípcio. É o deus do julgamento e da vida pós-morte. Após o falecimento, os homens têm seu coração pesado para determinar a quantidade de benfeitorias realizadas ao longo da vida, no chamado Tribunal de Osíris. O deus é filho de Geb, deus da terra, e Nut, deusa do sol. Casado com sua irmã Ísis, deusa do amor, da fertilidade e da magia, e pai de Horus, deus do céu. Então, Osíris, ele foi um dos mais importantes deuses egípcios. Ele era um dos descendentes de Ra, que era basicamente o criador do mundo de acordo com a religião egípcia. Vamos ver aqui Osíris. Essa era a representação de Osíris, aparentemente uma pele mais escura, também tinha barba, como a gente pode ver aí, um dos descendentes de Ra, que é considerado o Deus criador do mundo. Beleza? Vamos agora lá, continuando. Temos agora Ísis, que é a esposa e irmã do deus Osíris, é a deusa da fertilidade, do amor e da magia, descrita como piedosa e protetora. A deusa é representada com corpo humano e asas de águia. Vamos lá. Ísis. Então, ela normalmente tem o corpo, as asas de águia, o corpo de mulher, como vocês estão vendo aí. Ela é a deusa da fertilidade, deusa do amor, de acordo com a religião. Opa.
Perdão, vamos lá. Ok. Aqui temos uma atividade que eu vou passar para vocês, tá bom? Eu vou colocar os nomes dos deuses aqui para ficar mais fácil para vocês. Vou colocar aqui e algumas características sobre esses deuses, beleza? Como eu já mencionei aqui, como são muitos, eu vou mencionar só os principais. Esses daí são os principais até Isis. Depois é só a descendência dela, tá bom? Mas os principais foram esses que eu citei. Eu vou colocar aqui para vocês, que são as partes mais importantes, tá bom? Os deuses mais importantes do Egito. Pronto. Temos aí Amon-Ra, Orratun, Thoth, Sekhmet, Osíris e Ísis. Deixa eu dar um espacinho aqui. Pronto. Bem, pessoal, esses daí são os principais deuses egípcios, tá bom? E como vocês sabem, todas as esculturas, a maior parte, tinham influências religiosas. Por isso é de suma importância que vocês identifiquem essas características, tá? Como, por exemplo, algumas esculturas que a gente viu na primeira e na segunda aula, tinham o quê? Umas pessoas com cabeça de ave, de rapina. Olha aí, estava representando quem? Estava representando Amon-Ra, que tinha uma cabeça de uma ave de rapina. Então, aquela obra egípcia, aquela arte egípcia estava representando o deus Amon-Ra, ou Ratun, também conhecido. Também vimos aí algumas onde a mulher tinha algumas asas de gavião. Então, da onde é? Essa daí foi Isis, que é a deusa da fertilidade, do amor, da magia. Ela é representada com o corpo humano e asas de águia. Então, todas essas esculturas, como vocês estão vendo, elas têm relação com a religião. Então, se vocês querem entender a arte egípcia, vocês também têm que entender a religião egípcia. Claro que parte um pouco para a história, que vocês também vão estudar sobre isso, ou já devem ter estudado, tá bom? Então, vocês já fazem uma relação entre a arte e a história, tá bom, pessoal? Então, por hoje finalizamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido tudo isso aí. Finalizamos também o assunto de arte egípcia. Foram muitas coisas que a gente aprendeu. Eu achei muito interessante essa arte egípcia. Na verdade, eu gosto muito dela, porque eu acho que sempre tem algo mais para a gente descobrir. Que, infelizmente, devido à nossa escassez de tecnologia, não vamos conseguir descobrir o que tem por dentro ali, né? Mas eu acho que tem muito mais mistério por trás daqueles sarcófagos, daqueles túmulos, daquelas pirâmides. Tem muita coisa que que está fora um pouco do nosso conhecimento, né? Mas quem sabe futuramente nós não consigamos alcançar um período tecnológico consideravelmente bom, estável, onde a gente consiga usufruir toda essa tecnologia aí para o nosso conhecimento, né? Mas, enfim, ficamos por aqui, pessoal. Esses são os principais deuses egípcios, tá? É importante que vocês decorem pelo menos algumas características e a sua função, tá bom? Amon-Ra como deus principal, o criador, Thoth, o filho do deus criador, tinha um corpo humano, cabeça de ave também, bem como o pai. Osíris, primeiro faraó, tinha corpo de homem e de esse aí no caso, às vezes ele não tinha ele não tem aparência com animal, né? Ele só tem aparência humana. Ísis tem as asas de gavião. Enfim, decorem essas características que são muito importantes. Beleza, pessoal? Então ficamos por aqui, tá? Finalizamos a arte egípcia e na próxima aula já vamos iniciar um outro movimento artístico, mas estudem isso daí, tentem usar a inteligência de vocês para fazer relações entre as obras e a religião, tá bom? Tentem fazer, eu sei que vocês vão encontrar muitas relações. Agora que vocês conhecem um pouco da religião egípcia, certamente vocês vão observar as obras egípcias com um outro viés, com uma outra perspectiva.
Tá bom, pessoal? Então foi isso. Vou deixar aqui um minutinho caso vocês queiram copiar ou tirar um print aí para estudar futuramente, para pesquisar mais sobre esses deuses. Então vou deixar aí um minutinho, tá bom? E em seguida estarei finalizando nossa aula. Beleza, pessoal? Novamente foi um prazer. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana, um ótimo descanso e estudem bastante, tá bom? Nos vemos na nossa próxima aula com um novo movimento artístico, tá? Então, até a próxima aula, pessoal. Vou deixar aqui 2 minutinhos e em seguida estarei finalizando a transmissão, tá bom? Tchau, até a próxima.